Saudações a todos, estou aqui hoje para traçar uma reflexão com vocês, né, sobre o rir de nós mesmos. As pessoas às vezes me perguntam assim, como que eu devo fazer para me modificar, como que eu devo fazer para transformar essa minha tendência, esse meu padrão de comportamento, esse meu vício, essa minha emoção. Claro que tem assim, várias técnicas, várias estratégias, várias linhas de ação, que são todas muito respeitadas. Mas eu estava até lendo um livro esses dias e eu percebi que não sou só eu que penso isso, porque eu já falo isso há algum tempo. E o autor lá também comentava sobre essa importância de você rir de você mesmo, de você rir daquilo que você quer transformar, daquilo que está te incomodando, daquela tendência que você tem, que você gostaria que fosse diferente, dos seus erros, né? Você conseguir rir de você. Né? Por que rir de você? Porque quando você ri, quando eu digo rir, não é menosprezando a importância daquilo, não é menosprezando a possível gravidade daquele comportamento. Não é isso. Mas é porque quando você ri de você mesmo, você esvazia bastante o poder daquela atitude que você quer transformar. Porque quando você leva aquilo a sério demais, quando você se culpa, quando você fica vivendo estados de arrependimento, de autocondenação, de autovitimização por ser assim, você se enfraquece enquanto pessoa e você fortalece aquele padrão, porque você investe energia naquilo. Você supervaloriza aquilo. Quanto mais você fala de alguma coisa, ressaltando aquela coisa, ou mesmo condenando aquela coisa, mais você fortalece, porque o inconsciente ele não trabalha com negativa. Então, se você diz assim, por exemplo, eu não quero mais fumar, o seu inconsciente ele lê fumar. O seu inconsciente ele lê o ato em si, ele lê o movimento de fumar. Ele não consegue fazer uma interpretação do não, eu não quero. A imagem que fica na profundidade do seu psiquismo é a imagem do fumar. Então, quando você ri de você mesmo, ao invés de se criticar, ao invés de se culpar, ao invés de se menosprezar por aquilo, quando você ri, você enfraquece aquele comportamento, você tira a importância dele. Aí você pode estar me perguntando, mas aquilo é importante, eu quero mudar, aquilo está me fazendo mal. Mas a estratégia é justamente essa, é mudar tirando a importância daquilo, é mudar esvaziando o poder que aquilo tem sobre você. E é interessante, né? Tem uma psicopedagoga e psicanalista argentina, Alicia Fernandes, que ela fala um pouco isso, que quando você toma esse desafio do transformar com alguma coisa divertida, quando você toma o desafio do aprender um novo padrão, e a aprendizagem sempre envolve uma transformação, né? Uma mudança do que você era para o que você quer ser, quando você se envolve nesse processo de uma maneira otimista, de uma maneira divertida, de uma maneira tomando aquilo como um desafio, né, de uma maneira desafiadora, aquilo se torna muito mais, o processo se torna muito mais alcançável, muito mais realizável, porque deixa de ser uma batalha onde você investe o inimigo de um poder. Aquilo ali passa a ser alguma coisa com o qual você vai sentir um prazer de lidar, um prazer de trabalhar, um prazer de elaborar para a transformação. Aliás, essa palavra elaboração, eu gosto muito dela, né? Ela vem da biologia, que é ligada aos processos digestivos, né? De transformação dos alimentos em energia. Então, do ponto de vista psíquico, elaborar é justamente isso, né? É transformar aquilo que é um fato, aquilo que é real, aquilo que é concreto, é transformar isso numa energia que vai te ajudar, numa energia que vai fluir
em seu próprio favor. Então pensem nisso, olhem para vocês, riam daquilo que vocês querem mudar, riam de você mesmo. Olha eu agindo da mesma forma de novo, olha eu fazendo a mesma coisa de novo, eu não tenho jeito, que coisa, né? Como é que eu sou assim? Para e se divirta com você mesmo e começa a tomar consciência daquele movimento, começa a tomar consciência daquilo que você quer transformar, porque aos poucos você vai se dando conta que daqui a algum momento, antes de você fazer aquilo, você já vai pensar, e olha só, olha eu vou fazer isso de novo. Hoje talvez você ria porque você fez. Quem sabe amanhã você vai rir porque você vai antecipar o fazer através de um ato de consciência. Você vai parar e pensar, olha só, eu já vou fazer aquilo de novo, e aí talvez já não faça. E se você continuar insistindo nesse processo, você vai ver que daqui a pouco você nem vai mais sentir essa vontade, porque isso vai ter se esvaziado de tal forma dentro de você que não vai ter mais força para se realizar. Nós vivemos, muitos padrões estabelecidos de comportamento, padrões que se enraizam em nós, padrões que se estabelecem, alguns deles que são aprendidos socialmente, alguns deles que são aprendidos no convívio familiar, desde criança. Então é claro que tem muita coisa a mudar. Tem muita coisa que serviu para o seu pai, para a sua mãe, para o seu professor, para os seus amigos de infância, mas que talvez não te sirva mais, por uma questão de opção. E é preciso você separar isso, separar aquilo que te ensinaram a ser daquilo que você quer ser. Mas que isso não seja uma guerra contra você mesmo, uma guerra que vai te enfraquecer, uma guerra que vai te desgastar, mas que isso seja um processo divertido, como a Alícia Fernandes sugere, a alegria de aprender a fazer alguma coisa nova, a alegria de aprender a ser uma pessoa nova. E com calma. Uma criança que entra na primeira série, ela não pode pensar qual é a faculdade que ela vai fazer dali a 9, 12 anos, mais ou menos. Ela não pode pensar nisso, porque ela não tem condição. Ela tem que viver a primeira série, ela tem que viver a segunda série, ela tem que viver a terceira série. Daqui a pouco, sim, mais lá na frente, talvez até ela comece a pensar. Esses dias eu estava vendo uma mensagem muito interessante que dizia justamente isso, O presente é aquilo que você deixou de fazer enquanto estava pensando no preocupado com o seu futuro. É claro que a gente tem que se preocupar com o futuro, é claro, não estou negando isso. Mas uma preocupação que seja oportuna, que seja um momento de reflexão, um momento de planejamento, e não uma obsessão. Então, se você fica muito obsediado com a ideia de se transformar, você, na verdade, está sustentando, está alimentando o padrão que você quer transformar, você está dando força a ele. Mas quando isso se torna leve, suave, que você ri de você mesmo, que você entende que você ainda vai repetir aquilo algumas vezes, que você está nas séries iniciais do seu processo de transformação, você vai galgando aí etapa a etapa, passo a passo, dentro desse processo, e daqui a pouco você está entrando aí na faculdade de um novo tempo na sua vida, Você está mais senhor de si mesmo, mais capaz de superar aquilo que te torna insatisfeito, aquilo que não te agrada, ou mesmo aquilo que não te convém. Então pensa nisso, avalia isso, se cobre menos. Nós temos vindo de um padrão de crenças religiosas muito censoras, muito cobradoras, muito julgadoras e sempre envolvendo processos de castigo. A gente vem disso, isso está muito enraizado em nós. E muitas vezes a gente acaba se punindo por aquilo que a gente não gosta em nós mesmos, ao invés de se transformar para melhor através da alegria, através da brincadeira, através da diversão, através da felicidade de viver o próprio processo. E quando você tenta se punir, quando você consegue se punir, você faz o processo ao contrário, você se enfraquece
para aquele desafio que você tem pela frente. Então tome aí os desafios da sua vida, assuma eles, tenha consciência deles, seus desafios de se tornar uma pessoa melhor, mas tome eles como algo aprazível, né? Algo que vai ser divertido e que você vai ter a satisfação de se ver se reconstruindo para um ser melhor que você pretende alcançar. Tá bom? Minhas saudações a todos. Bom proveito aí das nossas reflexões.